tem outra coisa na nossa cultura, né, que a gente está começando a ver surgir agora, mas que é muito raro ainda, que é a valorização de quem errou e fracassou no empreendedorismo. Então, os fundos de investimento lá dos venture capitals do Vale do Silício, quando analisam o empreendedor para investir, eles falam, cara, esse cara já quebrou alguma vez? Se ele quebrou, ele tem um valor a mais. Ele tem um valor a mais. Claro, dependendo do histórico do cara, do brilho no olho, da ideia, não é só, quebrou, não é isso. Mas o fato de você quebrar e dependendo do que você fez com isso, o que você aprendeu com isso? Você está aplicando agora as correções do erro que você cometeu? Para o investidor tem mais valor, cara. Bom demais, cara. Assim, o cara sempre foi executivo, mas tem pensamento empreendedor. E aí você entrou nesse mundo, né? Você vai falar, eu vou estudar. O que você foi estudar? Fui estudar administração. Né? Eu sempre gostei de empreendedorismo. Eu, na verdade, cara, não sei se você vai lembrar, que você acho que bem mais novo que eu, mas tinha uma época, nos anos 80, que tinha um programa do Bamerindos, que é um banco que já não existe mais, que chamava-se Gente que Faz. Você não cheguei a pegar. Passava às 8 horas da manhã no domingo. Cara, eu gravava essa porra em VHS. O que era o Gente que Faz? Ele pegava a história da família Brandalize, que criou a Perdigão, e documentava num programa de 1 hora e pouco, das 8 da manhã até umas 9h30 da manhã no domingo. E contava desde o tataravô que chegou no navio da Itália sem um centavo no bolso, foi morar em Santa Catarina, comprou o primeiro frango. Que demais. Criou a granja, não sei o quê, e o Império Perdigão exportando para a Arábia Saudita. Cara, eu pirava nessas histórias. Eu pirava. Puta branded content. Muito. E hoje em dia a gente acha que tá descobrindo a roda, né, cara? Eu falo pro pessoal... Cara, os caras já faziam, exatamente. Já fazia isso há muito tempo. Eu uso até de exemplo quando eu vou falar em reunião. Sabe de quando é branded content? Primeiro que a gente teve no Brasil, 1950, Repórter Esso. É verdade. Repórter Esso é o primeiro. E aí tiveram várias outras que a gente não recorda como... Procter & Gamble com as novelas. Eu dou exemplo sempre da John Deere. 1890. Os caras lançaram uma revista chamada The Furrow. Furrow é arado, né? Sim. A revista tinha conteúdo para fazendeiros. O cara vende trator. E aí eu vi uma matéria sobre isso. Eles foram analisar os 100 primeiros anos da revista. Parece que tiveram menos de 10 artigos falando do trator John Deere. Ou seja, não era branded, mas o content era content. A marca passava por fora, não queria vender. O Michelin, né? O Guia Michelin também foi desse. Outro também que é dos anos 1800, alguma coisa. Os caras gastaram pneu para ir nos restaurantes. Cara, tem muita história de marca legal, assim, que as marcas meio que se perderam no meio do caminho, que sempre o drive é tipo, putz, eu sou executivo, eu preciso vender. Não, cara, você faz um conteúdo legal, na economia da atenção que a gente tá hoje, então faz muito mais sentido, mais sentido. Aí depois, faculdade. Aí você falou, vou pro mundo corporativo. Foi pra onde primeiro, assim, que você fala? Trainee. Cara, eu fui fazer administração de empresa, queria estudar na GV, né, e me frustrei um pouco, porque tinha muito pouco espírito empreendedor lá, né, eu acho que até hoje, né, por isso que eu gosto tanto do INSPER e de algumas outras que perceberam isso. A GV muito conceitual, uma puta escola, mas, cara, era muito com pensamento acadêmico demais e muito no grande executivo de grande empresa e banco. É preparar para o cara ser um grande executivo, não ser um grande empreendedor. Exatamente. Uma puta diferença aí. E aí eu fui fazer essa carreira de executivo, né? E aí me apaixonei pelo marketing, né? Sempre gostei muito dessa coisa do design, embalagem, eu desenhava as embalagens lá na época do Adrenal, desenho logo. Adrenal, que a gente não tava gravando ainda, a gente tava off records aqui, foi a primeira gatilho empreendedor seu, né? Com 14 anos. Foi uma marca de calção de surf. Peguei 2 amigos da escola, a gente foi nas costureiras do Brás, pegou tecido e criou uma coleção de calção de surf. E lançou e vendeu na escola. Aí eu cheguei pro meu pai, né, um dia e contei, pai, abri um negócio, tô vendendo isso. Ele falou, puta, você tá louco. Vai dar... Sério? Por que ele falou, para já, cara. Eu falei, ué, pai, mas você sempre falou sobre isso e tal. Ele falou, não, se der muito certo, você tem 14 anos, cara, você não vai conseguir estudar. Você não vai dar conta de fazer isso, né? Se realmente der certo, você vai focar toda a sua vida nisso. E se der errado, também. Você vai ter que resolver as merdas, porque deu errado. Você não vai estudar. Caramba, bicho. E ele não fez faculdade. Então ele falava, cara, vai estudar, para tudo. E aí realmente eu dei aquela recolhida, né? Eu olhava para ele muito como
uma referência. Inspiração, né? E Pai, falei, pai é a não. primeira inspiração que a gente tem, não tem como se falar aqui, Porra, não. muito. Ou desinspiração pra algumas pessoas também. Não, no meu caso certeza. é uma inspiração não só pra mim, mas assim, eu vejo que é uma coisa, ele é muito forte. Então, meus amigos, sabe quando você vê? Ele Puxaram realmente a figura. ele entra na sala e todo mundo sente que entrou e Que legal, cara. traz uma energia muito forte. Assim. E isso você pegou pra você como liderança, como negócio? O que você puxou disso? Dessa figura paternal tão forte? Eu tento, né, bicho? Eu tento me espelhar, assim, no que sempre me inspirou dele, né? Ele tem uma teoria que ele sempre me falava, que é a teoria do... Antigamente a gente lia revista e jornal e tinha sempre uma cesta. Na época dos Incas, né? Na época dos faraós. Você jogava as revistas numa cesta pra ir pro lixo. Lembra disso? No jornal, você tinha uma cesta em casa, quem lia muito, e ele lia sempre Reciclado. muito. E jogava tudo ali. Ele falava, o seu cérebro tem que ser essa cesta, essa lata do lixo. Joga tudo que passar na sua frente, joga pra dentro. Cara. E então ele tem essa coisa da curiosidade ao extremo. Então ele sabia do negócio da moda, da última Vogue que saiu, minha mãe falando de um vestido, ele... Pum, tinha opinião sobre. Você fala, pô, como é que ele entende dessa porra? Da onde, né? Aí um sobrinho nosso que é super intelectual, não sei o que, falando da história dos imperadores, não sei o que, ele, puta, sabe a história, fala não sei o que. Aí alguém falou de uma nova tecnologia do iPhone, cara, quando surgiu tudo que tinha do iPhone, o iPod primeiro, meu pai tinha tipo 6 meses antes. Tô muito antenado. E aí, ele foi executivo, Foi executivo da Johnson & Johnson. E hoje virou fazendeiro. Se aposentou e foi morar num sítio. Fazendeiro, né? Tem uma proposta, ele slow down, né? Ele empreendeu e fez um projeto maravilhoso, assim, muito legal, aos quase 60 anos. Que legal, cara. E lá Johnson & Johnson era executivo do quê? De que área? Bem de consumo? Era da Consumer e depois foi responsável pela operação toda no Brasil, né? Ele era o CEO do Brasil e depois foi para os Estados Unidos tocar outras operações lá. Então foi alto executivo lá. Cara, que demais, muito inspirador mesmo. Pô, imagino. Cara, que demais. Eu sempre falo, cara, a sua adolescência, se você usar bem, ela vai te impactar o resto da sua vida. O resto da sua vida. Você pode não ser empreendedor, mas em algum momento você vai querer fazer aquilo que você fazia. Foi tão divertido que a formação de opinião é muito nessa idade, né? Dos 13 aos 15, 16 ali, o que você faz aí pode decidir muito a sua vida. A gente tem que tomar cuidado, né? E as referências. Tava falando da referência do meu pai, é muito por aí. Cara, que legal. E depois... Saiu da GV, né? Você foi pra onde? Fui ser trainee da Elma Chips. Elma Chips. Aí tem essa historinha que eu em casa aprendi a comer super saudável, granola, pão integral. Estudei numa escola Waldorf que fazia o próprio pão, aquela coisa super natureba. E virei assistente do gerente de cebolitos e baconzitos e promoção da figurinha. E esse era o meu mundo. Cara, e eu amava, cara, porque o lado marketing da Elma Chips e distribuição e vendas é uma puta escola, né? É uma referência incrível. Mas eu ficava com aquela pulguinha, né? Falava, porra, cara, tô vendendo salgadinho pra criança. E eu sei que existe um mundo aí da alimentação saudável, né? E seu pai, quando você falou, tô na Elma Chips, pai? Não, meu pai adorou, cara, porque ele reconhecia e sempre me incentivou, cara, vai pra uma empresa onde realmente você vai aprender, né? Que seja uma escola. Falava de Unilever, ou Citibank, ou P&G, Procter & Gamble, ou PepsiCo, e eu fui para PepsiCo, e a minha mãe, que era mais do lado... Natureba. Mais natureba, falava, poxa, mas salgadinho, isso aí, vamos lá. E eu cresci ali, me formei em marketing dentro da PepsiCo. A faculdade de verdade. De verdade, Aí no final fui gerente de Ruffles, de batatas, batata da onda, aí eu, surfista, patrocinava os campeonatos de surf, bem legal. Aí saí da Elma Chips e fui ter experiência em outras empresas, sempre no marketing. Participei da startup no Brasil do Yahoo, antes da bolha da internet. Nossa, foi muito bacana. Que legal. Foi uma experiência muito legal. Você pegou a cauda do foguete que poderia ter dado muito certo, né? O Yahoo foi uma sequência de erros deles, né, cara? Depois. Né? Eles não olharam o Google chegando, eu vi isso lá de dentro, cara, incrível. Sério? A gente era referência, cara. Yahoo era o Google da época. Eu saí de lá em 2003 até 2006, por aí, o Google, né? E aí começou a perder muito rápido para a chegada do Google. O Yahoo era a referência, perdeu para a entrada do Google, que atropelou, engoliu, né? Existe ainda Yahoo, mas, cara... Não, sumiu, né? Hoje é um serviço B2B super segmentado ali.
Nossa, mas tinha um potencial. Era. Inclusive, era o Zuckerberg, acho que foi a primeira empresa que ele foi vender o Facebook, foi pro Yahoo. Ah, é? Não sabia dessa. Uma das histórias dessa, eu acho que uma das primeiras que ele foi pro Yahoo. Aí ofereceu, tipo, um bidder. Ele falou, não, vale 10. Aí os caras, não, então, tchau. Pô, tem outra história da arrogância do Yahoo que eu vi de dentro, cara. Os 2 fundadores do Google, o Sergey lá e o Larry Page, bateram na porta dos fundadores do Yahoo, falaram, cara, a gente é calouro de vocês, né? Stanford. Eram bem mais novos, a gente é engenheiro, descobrimos um algoritmo aqui, ninguém sabia o que era isso na época, só os caras de busca lá, que o Yahoo era a referência. Só que a gente precisa de mais uns 2 ou 3 engenheiros e uma salinha para poder trabalhar. Você deixa a gente ficar aqui no canto do seu escritório? Você acredita nisso? E os caras falaram, não. Não, fica aqui, coisa nenhuma. Então tá bom, vamos na minha garagem. Vocês vão roubar a nossa expertise, não quero. E ele foi buscar outro lugar e deu no que deu, olha que louco. Cara, tem várias histórias, né? A Nokia teve esse problema também, de não ver a coisa, a Kodak, tem várias dessas, né? Que vê a inovação. A Kodak, por exemplo, inventou a câmera digital, não acreditou. Verdade. O que aconteceu com a Kodak hoje? Então, cara, essas histórias, né? Tem um podcast que eu gosto muito, chama Business Wars, que conta muito essas histórias. Então ele pega lá, Sony contra a Microsoft, né? E fala das batalhas de games. Aí, tipo, Mac contra Burger King. Falando de referências, é uma bem legal, assim, pra gente que gosta de empreendedorismo. Tem várias dessas histórias, cara. Boa. E é super bem narrado, assim. Tem versão em português hoje já. Mas pra gente que já fala um pouquinho mais de inglês, a versão em inglês é super legal, que o locutor é muito bom. E aí depois você falou, saiu de Ruffles, aí você foi empreender já logo de cara? Não, como foi? Eu fui pra Ceras Johnson, morei no Rio de Janeiro, outra mega escola, né? E lancei a marca Ziploc no Brasil. Ziploc dos saquinhos. Sei, nossa. E aí, né, de novo ali no mundo da alimentação, né, não é um produto de alimentação, mas a gente tinha que estudar a fundo o consumidor, ia conhecer como é que ele armazena na geladeira a comida e tal. E fiquei lá 2 anos, foi muito legal, a gente trouxe a categoria para o Brasil. Aí fui para o Yahoo, fiquei no Yahoo uns 3 anos e meio, quase 4. E aí voltei para a PepsiCo, né, me chamaram, só que daí na área de refrigerantes. Aí eu já fui como diretor de marketing e fiz lá um ciclo de 5 anos e pouco. E lá a gente lançou H2O, tinha Pepsi Twist. Foi um momento muito legal da Pepsi no Brasil, em parceria com a Ambev. Muito bom, porque são 2 produtos que foram, tipo, carro-chefe por muito tempo, né, da PepsiCo. Sim, e a Pepsi, né, tem essa tradição de fazer filmes e uma publicidade completamente fora da curva. Tinha muito mais naquela época, né? Então foi uma escola muito grande de trabalhar um tipo de branding sem limite de verba, né? E o Brasil, naquela época, junto com a Almap e Marcelo Serpa, era uma das grandes referências criativas para a Pepsi no mundo inteiro. Então a gente fez aquela campanha dos jogadores de futebol surfando, que é uma coisa incrível. Você assiste hoje, você não acredita. Um filme, para produzir aquele filme, custou $2 milhões. Então não tinha limite de verba, tinha um incentivo para fazer um negócio espetacular. E aquilo me ajudou muito, né, a entender os fundamentos do branding bem feito, com os melhores profissionais, com os melhores recursos e tal. Aí, lá no meio é que eu voltei a lembrar do meu sonho de empreender. Eu ficava, poxa, mas tá tudo muito legal aqui, mas será que eu vou terminar minha carreira e não vou abrir o meu negócio, cara? E aí aquela mosquinha foi me cutucando. Aí quando a gente lançou H2O, foi quando me deu o estalo, cara. H2O era uma versão mais saudável do refri. Eu falei, pô, legal, eu trabalho com refri, né? Agora tá batendo no meu propósito de vida, né? Propósito de vida, salgadinho, refrigerante. Eu sei que a alimentação saudável cada dia se torna mais relevante, as pessoas começando a ficar obesas, toda essa discussão, e eu ali no meio. O sucesso de H2O me mostrou que, de fato, essa tendência grande da alimentação saudável ia virar business pesado, né? E aí, numa pesquisa consumidor, a mulher lá comentou, pô, adoro H2O, mas é um pouco me engana que eu gosto, né? Aí aquilo eu guardei e falei, poxa, tá aí, cara. Se eu fizer um refrigerante que não vai ter essa frase no finalzinho, dizendo é um engana que eu gosto e é de verdade, as pessoas amam refrigerante. E aí surgiu a ideia de colocar gás no suco. Foi daí que surgiu essa ideia. Só que eu não tive coragem de empreender. Eu demorei ainda uns 6 anos para abrir o meu negócio. Você pegou o gatilho ali, guardou, falou, Fiquei, cara, remoendo aquilo. Aí um dia a minha filha veio me perguntar o que eu fazia.
Sempre tem um gatilho, cara, né? Ela Sempre tem tinha 1 ano e quase 2 anos, já falava, falou, papai, o que você faz, né? Chegando tarde, todo dia em casa. Eu falei, papai trabalha na Pepsi. Ela falou, o que é Pepsi? Eu falei, ixi, tá errado, né? Eu nunca trouxe um refrigerante pra minha casa, ela nunca vai beber. Aí eu expliquei o que era refrigerante, que ela não sabia, ela foi dormir feliz da vida, que ela entendeu o que o papai fazia. Eu não dormi. Eu falei, puta, eu não vou dar o meu produto pra minha filha. E aí, de novo, né, a ideia Isso é muito grave, né? do suco natural com gás, eu falei, isso sim eu daria pra minha filha com todo orgulho, né? Então, por que não? E aí a resposta foi, porque eu não tenho coragem, né? Padrão de vida, custo, e vai, né? Você vai se conectando nesse mundo corporativo. Ele te consome, né? Você fala, pô, se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Essas conexões e tal, como que vai fazer? E como que você pulou de paraquedas quando você falou? Não, aí eu saí da Pepsi, fui pro grupo Iguatemi, e a primeira virada que deu foi que eu saí de marketing, né? Assim, de fato, pela primeira vez, fui tocar as operações de shoppings do interior de São Paulo. Então não tinha nada a ver com marketing, era manutenção, segurança, expansão comércio. Ou não? Só a parte operacional expansão mesmo? Também, né? Na época estava sendo construído o Alphaville, Ribeirão Preto, e o super consolidado é o Iguatemi Campinas, tem Sorocaba, São Carlos. Então eu fui olhar esse mundo do varejo, do shopping, da operação. Só que o que eu comecei a olhar também mais de perto? As operações da praça de alimentação, porque eu tinha acesso a todos os números e tinha que ver quem estava performando, quem não estava. Quando eu olhava ali os relatórios de vendas dos lojistas, a primeira página sempre era a da praça de alimentação. Que o fluxo é maior, né? Não, porque eu tinha interesse. Você... Não, o fluxo maior é da moda, o shopping é o mundo da moda, que é o grande... Né? Onde tem é o que move, receita. Mas eu olhava a alimentação porque era minha paixão. Seu drive. E o que eu percebi, cara? As operações de salada, de suco natural, de alternativa saudável, tudo crescendo. Mais que a média. Eu falei, porra, a onda tá passando. Primeiro eu vi a H2O. Agora eu tô vendo isso aqui, cara. Esse negócio é um movimento maior do que eu imaginava. Preciso empreender nisso. E aí é que eu tomei coragem e fui. E aí foi larguei Iguatemi e abri a Gloops, cara. Aí você foi no esquema bootstrap com o próprio dinheiro ou você já foi tipo, pô, vou usar meu network, ver quem topa nessa, vou fazer o pitch? Os dois. O bom de empreender tarde, né? Eu já estava aí com 43 para 44 anos, eu falei, vou fazer direito. Né? Eu tinha muito a perder. Quando você tem 20 anos, você tem pouco a perder. Sim. Então o que eu fiz? Eu estudei muito. Enquanto eu estava no Iguatemi, eu comecei a estudar empreendedorismo, cara, a fundo. Descobri o Guy Kawasaki, que para mim é uma puta referência de empreendedorismo, lá do Vale do Silício. Ele trabalhou com Steve Jobs e tem vários livros legais. E ele que me passou essa ideia do bootstrap que eu nem conhecia, né? Imagina, você tá no mundo corporativo, você nem sabe o que é isso. Isso é muito do esquema de startup, né? Startup usa muito. Total. Aí o que eu fiz? Eu planejei, eu falei, eu tenho uma grana para sobreviver durante 1 ano, bancando as minhas contas e abrindo o negócio. Ou seja, são 2 lugares que eu preciso colocar esse dinheiro. Após esses 12 meses, eu preciso ter um investidor, porque o negócio não vai ficar de pé no começo se eu não tiver investidor. Então, eu planejei a entrada desse investidor desde o primeiro dia. Eu falei, não adianta eu sair com PowerPoint. Eu tenho que fazer um protótipo quanto antes possível. Só que não era um negócio de tecnologia, não era um aplicativo, era um negócio físico, né? Tinha que chegar numa fábrica e falar, gente, ó, eu tenho esse produto aqui, bora testar. Exatamente. Que é totalmente diferente. Só que eu não fui nesse caminho, cara. Eu fui no caminho do varejo. Porque eu vi no shopping que tinha os quiosques de suco natural. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer a Starbucks do suco. Ó? Aí eu montei a primeira lojinha aqui na Vila Nova Conceição, que era um juice bar super charmoso, legal, com a marca Gloops já. E aí, aí peguei toda a minha experiência de branding, coloquei o suco numa garrafinha como se ela fosse industrializada, mas a pessoa via fazendo, via eu enchendo a garrafa, colocando gás numa maquininha que eu inventei lá e colocava numa geladeira. Então as pessoas começaram a ver essa novidade no varejo. E feito na hora o suco. Então não tinha... O logo você que fez também? Ou dessa vez não? Dessa vez não, aí eu resolvi investir, cara. Eu contratei a Colírio, que é uma agência incrível, da Tereza Guarita, que é uma querida. Um beijo na T. Amiga de infância. Legal, e uma cara. Profissional, né? Hoje, Estúdio Colírio é uma referência. Sim. Falei, aqui eu vou pôr uma grana, cara. Custou quase um carro ali. O trabalho todo de identidade visual. Então, porque não é só o logo, né? É muito mais que isso. Eu fiz tudo que eu aprendi, né? Mas demorou para dar certo. Eu demorei para adaptar esse mundo da grande empresa para um negócio começando. E eu falo muito com empreendedores, né? Eu tenho alunos empreendedores que eu ensino fazer o marketing.
E o que eu conto para eles é, cara, eu misturo o que eu aprendi numa PepsiCo, numa Iguatemi, com essa coisa nova do mundo digital hoje, que as pequenas empresas podem se aproveitar. E é uma adaptação, a mistura dessas duas coisas que eu fiz dar certo depois da Gloops. No começo eu demorei para sacar entender. isso. Mas é a maturação do empreendedor mesmo, né? É muito difícil o cara, na primeira semana, de acertar. Não. É tipo 1 em 1 trilhão, não é nem 1 milhão, assim. Eu pegar o Jeff Bezos, quanto tempo ele ficou lá até acertar o modelo de negócio? Elon Musk, do PayPal, até o PayPal engrenar, quanto tempo foi? É que a galera tem uma ansiedade hoje, não sei se você vê isso nos seus cursos também, principalmente empreendedor jovem ali, dos seus 22, 23, ele quer já ser o próximo Zuckerberg no próximo ano. Tem isso, a molecada quer isso. É muito imediatismo, cara. E aí você tem um tempo de maturação que não tem como, cara. Você tem que bater a cara no chão várias vezes. E tem outra coisa na nossa cultura, né, que a gente está começando a ver surgir agora, mas que é muito raro ainda, que é a valorização de quem errou e fracassou no empreendedorismo. Então, os fundos de investimento lá dos venture capitals do Vale do Silício, quando analisam o empreendedor para investir, eles falam, cara, esse cara já quebrou alguma vez? Se ele quebrou, ele tem um valor a mais. Ele tem um valor a mais. Claro, dependendo do histórico do cara, do brilho no olho, da ideia, não é só, quebrou, não é isso. Mas o fato de você quebrar e dependendo do que você fez com isso, o que você aprendeu com isso? Você está aplicando agora as correções do erro que você cometeu? Para o investidor tem mais valor, cara. No Brasil isso está começando ainda muito pouco. A gente ainda tem muito a cultura do, né? Não pode errar. O herói, né? Que não erra, que é o perfeito. Isso não existe, cara. E se você não está errando, significa que talvez você não está sendo arrojado que chega, cara. Porque senão ninguém é perfeito. Você vai errar. Cara, quanto mais você estiver errando, mostra que você está indo no caminho certo. Agora, você tem que lidar com o erro de uma forma madura, aprender, não ficar desesperado e já partir. Esse de não ficar desesperado, essa inteligência emocional que é o grande difícil. Porque quando você tem uma certa maturidade, que você já passou por outras empresas, já viu outras gestões, fica um pouco mais fácil. Quando a gente é muito jovem, que começa a empreender, você não faz ideia o que é inteligência emocional. Não faz ideia que é ser um líder, que é o que acontece quando o cara começa muito cedo. Eu comecei com 12 anos de idade, né? Isso, que legal. É que nem você com 14 começou, eu fui fazendo, acontecendo e tal. E aí falei, preciso aprender o mais rápido possível. O meu drive de pessoa nunca foi de tipo ganhar dinheiro. Meu drive foi sempre aprender o máximo possível. Que nem você falou da cesta de revista, eu sempre uso a esponja. Meu cérebro é uma esponja. Você tem que absorver. Eu tenho que absorver o máximo possível. Que na hora da pressão, se alguém me apertar, eu vou ter conteúdo suficiente para entregar alguma coisa para ele. E passar isso para outras pessoas. E falando agora de liderança, assim, você tem uma grande figura que foi seu pai. O que você aprendeu nesse tempo, assim, que você usa no seu dia a dia para passar essa mensagem para outras pessoas, para outras gerações, para o seu time? Cara, eu acho que é um pouco isso, né? Tentar trazer as pessoas para uma visão mais de longo prazo, né? E tentar fazer essa provocação, né? Num time, ou às vezes você é líder não só de quem está hierarquicamente abaixo de você ali na estrutura, mas de um grupo, né? Você inspira como outros, hoje lá né? na Natural One. É inspirar as pessoas a terem essa mega curiosidade e a se apaixonarem pelo que elas fazem. Eu acho que tem muito isso no mundo dos negócios, né? Quem realmente se esforça para se apaixonar, você vai conseguir se apaixonar, né? Tem um filme lá, aquele filme da Disney, o Soul. Sim, putz, lembra? Muito bom, cara. Que tinha o barbeiro que deu essa lição de vida ali pro protagonista do filme, né? Cara, que é ele muito bom esse explicou filme. pro cara, nunca sonhei em ser um barbeiro, mas eu aprendi a me apaixonar por essa profissão e é apaixonante. E eu tenho certeza, cara, se você tá no pior emprego do mundo e parar de reclamar, olhar em volta e se esforçar para falar como é que eu me apaixono por isso aqui, deve ter alguma coisa ali que faz sentido que você vai conseguir conectar. Então essa eu acho que é a mensagem. E a cultura dentro da Natural One é muito legal, cara, porque a gente tem uma mistura ali de uma eficiência de gestão muito forte, né, que vem de todo o background dos executivos, que vieram todos de grandes empresas, Danone, muitos da Ambev, né, Sadia, Juntou uma BRF, galera boa ali, né? com esse espírito empreendedor que vem do fundador, que é o Ricardo Hermílio, né? Então um dos nossos valores lá é espírito empreendedor mesmo, alma empreendedora a gente chama.
Então tem essa provocação de um ficar cutucando o outro o tempo inteiro. Cara, não vamos entrar na zona de conforto aqui, não. A gente quer ir mais longe. Aí, você pulou direto da Gulps pra Natural One? Como foi isso? Você voltou... Eu vendi a Gulps em finalzinho de 2019, bem antes da pandemia, pra New Age, que é uma empresa de bebidas aqui do interior de São Paulo. E aí, depois da venda, eu fiquei ajudando amigos empreendedores a... Consultor. E descobri que eu tinha esse tino de consultor e adorei, cara. Então, o que eles vinham me pedir? Eles falavam, cara, você achou investidor, como é que faz isso? E você construiu uma marca, como é que faz isso? Então, eu descobri que tem um nicho enorme de empreendedores. Só esses dois aí, você tem um mercado gigante para vender já curso, fazer o que quiser, porque é muito difícil você chegar no investidor. Isso. E mais difícil ainda é você criar uma marca relevante. Isso, e quem geralmente empreende, não é que quem geralmente empreende não conhece marketing, mas muita gente que empreende, né, vai se especializar no lado financeiro, em vendas, né? Todo empreendedor é um vendedor nato. Vai entender de RH, trazer o melhor time, mas marketing às vezes fica colocado para um segundo momento, porque o empreendedor tem essa ideia, né? A hora que eu tiver recurso, a hora que eu tiver um mínimo de tamanho, aí eu vou olhar esse tal desse marketing, vou procurar uma agência, vou trazer um profissional para tocar isso. Deixa eu vender primeiro, daí depois eu faço. E aí eu ficava ajudando meus amigos e depois amigos de amigos e foi no boca a boca. Cara, você desde o começo já começa a criar uma marca, porque hoje tem muita facilidade para isso. Você está no mundo digital, né? Quando você começar a crescer, tendo uma marca forte, a sua empresa tem um valor muito maior do que sem uma marca forte. Aí eu fiquei fazendo isso durante a pandemia inteira, 2020, 2021. Aí virei sócio de uma consultoria chamada Teia, que são amigos meus da faculdade, muito legal. Olha o network aí também, né? E aí, de repente, me chamaram da Natural One. Tinha feito um grande networking, conhecia muita gente de lá. E aí eu me apaixonei, porque o projeto vem pra cá pra ser empreendedor também. Então lá os executivos são sócios. Os caras te conheciam já, né? Bem. Eu falei, pô, mundo do sul, com empreendedorismo, no patamar que a Natural One já estava ali em 2020, final de 21. Falei, vou agora. E o desafio lá, que brilhou meu olho assim, cara, imagina uma marca brasileira dominando mercados importantes no mundo. Não estou falando aqui de paizinho pequeno, estou falando de Canadá, de China, de Europa, de México, de Estados Unidos. Esse é hoje o nosso projeto. Que demais. A gente entrar lá e ter relevância, né? Se possível, liderança num mercado como o canadense, por exemplo, que é o que a gente está fazendo hoje. E o principal produto de vocês são sucos, né? O suco de laranja é o principal? É o principal no mundo inteiro. O sabor laranja é unânime, assim, em qualquer país que a gente vai. Ele geralmente representa 50% do volume ou mais. Cara, e como que é para chegar nesse mercado, né? Sem importar? É um produto perecível, né? Imagino que a logística também faça parte aí do seu dia a dia, esse drive empreendedor, tipo, como que eu vou entregar o melhor produto para esse cara? Que chegue lá fresquinho, fique sempre fresquinho, gostoso, com o mesmo sabor, manter a linearidade desse sabor, que é uma treta também. Uhum. É uma das coisas principais. O que o cara tá tomando aqui no Brasil ser igual que tá no Canadá, igual que tá na China. Como que vocês fazem esse controle de qualidade? Cara, o maior desafio, né? O maior desafio da Natural One é o supply chain e a tecnologia. Então, o drive da empresa é muito buscar sempre o que existe de melhor em tecnologia no mundo, e geralmente custa muito caro. Então são investimentos altíssimos. A nossa linha de produção no Brasil hoje, a nossa fábrica, ela tem poucos similares no mundo. Você pegar uma marca como Tropicana, que hoje é a líder mundial de suco de laranja, ela não tem a mesma tecnologia aplicada em todas as fábricas, né? Igual a nossa. E vocês têm quantas fábricas? A gente tem uma fábrica. Uma fábrica só. E então a tecnologia também dá escala num espaço menor, mas principalmente isso que você levantou, que está muito certo. Como eu garanto o frescor de um suco de laranja, uma limonada, para daqui a 10 meses estar no supermercado na China e continuar com a mesma qualidade. Isso é tecnologia. Tecnologia de envase, tecnologia da extração do suco, tecnologia da preservação do suco, sem ingrediente artificial, sem produto químico, sem conservante, sem nenhum tipo de coisa... Cara, né, nessa linha. Grande desafio. Então você tem tecnologia do PET. É KHS lá? Não é KHS, é Krones. Que a gente entrevistou o diretor-geral da KHS aqui, por isso que eu perguntei. Ele participou do podcast aqui também, foi super legal.
Por isso que eu falei, eu entendi esse outro lado aí. Mas, cara, a tecnologia faz todo sentido, Total. porque é um produto super perecível, né? O suco, pra ele azedar, é 2. Sim. Então ele tem que ser no vácuo, o transporte... Não é no vácuo. Não é no vácuo? Não, é um processo asséptico. Sabe quando você vai no dentista e esteriliza ali o material? Sim. E aí tem aquela caixinha que a mulher vai mexer o material com uma luva que não entra em contato com o ar de fora? A nossa linha inteira é assim. Imagina uma linha de produção toda asséptica. Então o suco entra ali, não tem contato com esse ar que a gente está respirando do lado de fora. Ele não oxigena, então. Invasa, aí na hora de invasar o headspace, que a gente chama, que é aquele espacinho de ar entre o líquido e a tampa, não tem oxigênio, porque a gente injeta hidrogênio ali. E aí, cara, é mais uma série de outros segredinhos desse tipo, né? Qual que é a proteção da embalagem para que não migre moléculas de oxigênio ao longo da vida útil do produto para dentro do líquido. Tem formas de fazer, vai custar mais caro, é mais desafiador. Aí tem uma curiosidade. Normalmente, quando eu vou comprar, eu gosto muito da Natural One, eu sempre vou nela, primeiro. E aí tem supermercados que tem lá não refrigerado. E os caras colocam dentro da geladeira. Sim. Eu vejo isso muito mais, que é tipo uma categoria on-premise, né? Que você pega e já consome na hora. Tem diferença de embalagem de um pro outro? Tem diferença de embalagem. A embalagem, a gente lançou, né, uma coisa muito inovadora. Um suco de laranja 100%, sem conservante, na linha ambiente, sem ser refrigerada. Cara, isso é um baita desafio. E o que faz com que esse produto fique estável ali? O tipo de embalagem que a gente usa, o tipo de envase. Então, é bem por aí mesmo. E às vezes a loja coloca no refrigerado pela conveniência, e que é normal. Mas a gente garante 8 meses fora da geladeira uma linha grande de sabores que a gente tem. Cara, é muito tempo, né? É muito tempo, 8 meses é muito tempo. Mas isso garantiu a nossa escala, né? Sim. A Natural One hoje tem uma escala e é líder na categoria de suco 100% por conta desse desafio aí da tecnologia, de buscar um produto estável. Os grandes atacarejos hoje no Brasil é tudo produto ambiente. Sim, não tem geladeira para isso. Tem, mas muito pouco, né? Muito pouco, não representa. E aí, como que funciona para vocês? Grandes volumes, baixos volumes, qual que é o mercado? Como vocês planejam esse mercado? Que tem desde a embalagem pequenininha, né? Tem embalagem grande, tamanho família. Como que é saber esse mercado? Cara, que é uma complexidade também. Isso é uma coisa, né? A gente tem muito forte na cultura da Natural One um pensamento que vem do Ricardo, que é o nosso fundador, que é assim, ele viveu o mundo do suco de laranja como commodity por 30 anos. Então, ele é um dos caras que mais conhece suco de laranja no mundo. E a frustração dele era ver o Brasil como o maior exportador de suco de laranja sem valor agregado. Quem agregava valor era o americano, o europeu, que pegava aquela commodity e fazia um produto com marca, com brand e com tudo. Ele falou, cara, eu vou fazer isso no Brasil. Que é uma categoria, o agro nosso tem esse problema, né? Exato. A gente tem um agro super forte, tem vários produtos nossos aqui que vão para fora e voltam. O algodão é né? Que eu acho absurdo também. Mas então, essa cultura da escala vem desse pensamento. Ele estava acostumado com grandes escalas. Então, ele trouxe essa ideia da grande escala, só que para um produto de valor agregado, embalado, com design, com uma embalagem diferenciada para o consumidor final e não para o B2B. Então, a gente tem ali um desafio que é grande escala, só vai ficar de pé um negócio tão complexo como esse se tiver volume. Se tiver muito volume. Se você pensar de forma global. Então, a Natural One sempre... Desde o começo já teve esse raciocínio. Como eu penso num produto aqui, mas que tem que funcionar lá na Cidade do México, no Chile, na China, e tem que viabilizar desse jeito. Então toda a cadeia de supply é pensada desse jeito, toda a linha de sabores é pensada desse jeito. É o grande escala com um cuidado extremo na qualidade. São duas coisas que muitas vezes não combinam direito. Não andam, cara. E essa experiência que você teve com a Pepsi, tem alguma coisa que você acha que usa hoje? Muita coisa, né? Pô, demais, cara. Mais de brand ou de branding, né? De distribuição, de entender a cabeça do consumidor, de olhar essas tendências de consumidor. A Pepsi é muito boa disso, né? Não é por acaso que eles compraram a Quaker há muitos anos atrás. Eles sacaram esses movimentos e hoje o portfólio da PepsiCo como empresa, como grupo, a ação da Pepsi é uma das que mais valoriza em bens de consumo. Por quê? Porque eles têm essa visão, né, estratégica de entender onde está indo o consumidor
Então, por mais que continua tendo um volume grande dos produtos menos saudáveis, salgadinho, refrigerante, na composição geral eles estão super bem posicionados. E isso a gente, né, não só eu, tem mais gente da Pepsi lá. A gente troca, tem a galera que veio da Ambev, que aí tem esse foco na eficiência da gestão, em lucratividade acima de tudo. E essa combinação é muito legal. Quem mais do time lá completa vocês, assim, que veio de outras empresas de tecnologia ou mais de bens de consumo? Não, é mais de bens de consumo. Tem o pessoal que veio das commodities, que entende profundamente de fruta, de laranja, de processo produtivo. Tem gente que entende do agro. Tem gente que entende de produção, que veio da Danone. Tem gente que entende de vendas profundamente, que veio da Ambev, PepsiCo. E tem gente que veio da Natura, né? Ah, que legal. E a gente tem um fundo de investimento que agrega muito, né? O famoso Smart Money. Sim. É o Gavi, é o nosso fundo, né? Que legal. Eles são fantásticos, cara. A relação que a gente tem com eles... Não é só de dinheiro, né? Não, é uma relação de assim, mentoria. de amizade, de mentoria, de propósito. Cara, você vê às vezes o fundo te dando bronca, porque você não está acelerando a embalagem 100% reciclada como gostaria, é demais, né? Não está olhando só o bottom line, está falando, cara, a gente quer ser uma empresa sustentável. Por que não acelera esse projeto? A gente fala, opa, o Gávea tá dizendo isso, cara. Normalmente você não espera que o investidor... Normalmente é o contrário, cara. O empreendedor é o apaixonado romântico e o fundo vem e fala, meu, para com essa porra, vamos pro... Vende, precisa do retorno. Põe Cadê mais, o ROI aqui? Põe mais, põe quero o vender lixão mais. aí e faz o lucro crescer. Não, cara, eles vêm na linha oposta. Agora, quando você fala de internacionalizar a marca, a gente tem vários players, você falou Canadá, um grande, tem várias marcas lá. Vocês têm a sorte de já ter um nome que não é brasileiro, então fica mais fácil, porque... Verdade. Internacionalmente o inglês é mais usado do que o português, apesar de um Tropicana funcionar mais para português do que para o inglês. Como que vocês fizeram esse planejamento já? Desde o início da marca já foi pensado? Desde o nome, né? Já foi pensado, lógico, né? Natural One. E hoje, quais os mercados que vocês estão atuando mais, assim, no internacional? A gente está em mais de 12 países hoje. O nosso foco principal está na China, está no Canadá e está no México. Então a gente chama esses são nossos 3 big bets. Aqui na América Latina o foco é Chile. A gente tem um parceiro muito forte no Chile, chama-se Quilais. É como se fosse a Danone chilena. É uma empresa de lácteos super eficiente, trabalha na cadeia refrigerada. É um grande parceiro. Então a gente está focando nesses principais mercados, porque o Canadá é o consumo per capita mais alto de suco natural no mundo, mais que Estados Unidos. Mercado super maduro e, obviamente, a gente quer entrar nos Estados Unidos depois, né? Então, estamos ali. Europa, a gente teve uma experiência em Portugal, ainda não achou o parceiro certo para fazer a expansão na Europa. A Europa é um mercado bem competitivo, complexo, logística. Imagina, você tem um rótulo para cada língua, é um negócio... É difícil a Europa. A gente está muito bem posicionado ali nos países da Ásia, então a gente tem uma operação muito legal em Singapura, Malásia, Filipinas, que legal. Indonésia. E a China é o grande desafio, acho que de todo mundo, né? Hoje em negócio, eles são extremamente profissionais. A gente acabou de fechar no comecinho do ano com uma agência de publicidade na China. Eu fiquei impressionado com o nível da galera. Cara, inglês perfeito, linguagem de última fronteira, assim. Pô, até para dar uma chacoalhada na gente, sabe? Você sai da zona de conforto. O cara trouxe um material estratégico para a Natural One. Tendo conhecido a gente durante um mês na negociação, eu falei, opa, se esse cara lá do outro lado do mundo tá com esse nível de clareza de onde eu preciso ir, bicho, vamos nos mexer aqui, cara. A China é demais. É que eles têm muita informação, né? O que a China conseguiu fazer com que outros países, tipo, o investimento em educação que os caras tiveram nos últimos anos é surreal. Você vai para Stanford, Harvard... 60% é chinês lá, cara. Que é bancado pelo governo. Esse é legal. Os caras saírem para pegar conhecimento. Tanto que é até a pauta do Trump, né? Não deixa nossas universidades virarem só a China, né? Virou pauta política, porque perde a competitividade, né? O chinês deixou de ser o cara que copia para ser o cara que inventa. Tá criando e com muito poder, cara. Pra gente, o mercado chinês é incrível porque ele tá só começando agora essa tendência do suco natural. 100%, né? Que a gente chama de NFC, Not From Concentrate. Lá ainda é muito pequeno e eles valorizam muito. Então, você imagina, a China, tudo que você fala é gigantesco em volume. São só 2 bilhões de pessoas. Você vender para cada um, você já tem um mercado de 2 bi que não chega nem... Se juntar toda a América, não chega a metade, cara. Isso é muito louco, né, da China. Isso é muito louco.
Vender um suco para cada um, você já fez a receita do ano. Exato. E assim, falando de inteligência artificial, essas coisas novas que a gente tem de ferramentas para o marketing, como vocês aplicam isso no dia a dia? Cara, a gente vem aplicando dentro da nossa capacidade ali, né? A gente vem brigando com a cultura da empresa para o marketing ter uma importância maior. Isso vem acontecendo nos últimos 2 anos. A gente usa muito essas ferramentas na nossa estratégia de conteúdo. Então, a gente busca muito usar os dados, né? Que a gente tem acesso tanto do nosso e-commerce como do trabalho todo de redes sociais. E usa ferramentas de inteligência artificial até para criar o conteúdo mesmo, né? Fazer edição de vídeo hoje, tem as ferramentas, a gente está ajuda demais, cada vez usando mais, facilitando. A gente aplicou muitas ferramentas de inteligência artificial em toda a cadeia de supply chain e na área financeira hoje também. Então, nessas frentes a gente... Mas tem muita coisa por ser feita ainda, né? E a Natural One, ela é um pouco uma mistura de uma startup, que ainda tem muita coisa ali sendo feita de forma caótica, com uma empresa já mega estruturada, né? Porque essa cultura veio junto com as pessoas que vieram de grandes empresas, mas a gente não perdeu esse espírito startupeiro de fazer mais rápido, de... Então, inovar, a gente tentar... quer introduzir isso tudo, mas ainda tem um monte de coisa para ser feita no básico, né? Mas, cara, isso que você falou de ter esse espírito startupeiro é o que grandes corporações estão procurando hoje. Não, estão procurando e não conseguem. Não conseguem implementar. Porque o mundo corporativo é muito, tipo, quem mexeu no meu queijo, né? Isso. Cara, tá dando certo, por que eu vou mudar? Por que eu vou inovar? Não, tem que mudar isso, porque tá vindo outros players, tem outras startups que estão olhando o seu negócio, vendo que você não tá se movimentando, e, cara, daqui 6 meses pode ser que você não exista mais, porque esse cara já tá maior que você. Vê a história que a gente contou agora há pouco do Yahoo. O Google bateu na porta. Exato, e depois atropelou. Depois atropelou quem que é o Yahoo hoje. Então, assim, é bem legal você misturar isso, né? Ter o perfil do mundo corporativo com o perfil de startups. Não ser nem só um, nem só outro. Exato. Porque só o caos de startup, você não consegue ir para o mercado internacional. Você não consegue. No caos, você não consegue sobreviver. Então, misturar os dois, eu acho que é o grande caminho, assim. E preservar isso depois que você continua a crescer também é um baita desafio. Baita desafio, porque quem mexeu no meu queijo, né? Que é uma coisa que deu certo, porque a gente vai, cara, já deu, né? Já cansamos. Vamos agora tirar o pé do acelerador. Aí você tirou o pé do acelerador, aí vem outro problema, outra crise. Falando agora tirando seu pai, quem mais te inspira, assim? Que você fala, pô, esses caras passaram aqui, essa pessoa me inspira demais. Obviamente, figura paterna é a primeira, né? Mas quem mais? Cara, empreendedores em geral, né? Eu acho que tem um cara que eu admiro demais, que é, inclusive, conselheiro nosso, que é o Alexandre Borges, que criou 3 empresas e vendeu. A última delas foi a Mãe Terra, vendeu para a Unilever. Tem uma história de empreendedorismo brilhante. E eu acho que a vida também vai te ajudando, né, nisso, porque quando eu comecei a Gloops, no PowerPoint ainda, me apresentaram ele, meu cunhado que trabalhou com ele me apresentou, cara, você tem que conhecer esse cara. Que legal. Falei, beleza, eu vou lá, mas a Mãe Terra já tinha uma relevância, né? Uhum. Eu falei, poxa, esse cara vai ficar lá comigo 1 hora, se eu conseguir vai ser maravilhoso, pedir opinião, né, desse meu PowerPoint, meu pitch inicial aqui. Cara, ele ficou a tarde inteira comigo, tinha acabado de me conhecer. E aí, vira e mexe, eu ligava pra né? ele. 2 empreendedores que se juntam. Exato. Mas, pô, é bom demais. Foi muito legal, porque ele entregou muito pra mim, né? Que legal. Fiz muito. Que legal. Deu muitas dicas, deu muito valor, me deu umas broncas aqui e ali. Falou, cara, você não tá indo full, você tem que ir mais agressivo e tal. Beleza. Corta, passa vários anos e, de repente, a hora que eu chego na Natural One, então o pessoal aqui vai te conhecer, o conselho também quer falar com você e tal. Na hora que eu vejo quem tá no conselho, Alexandre Borges, eu falei, pô, que incrível, né? E facilitou o dia. É um cara que eu tenho como referência não só pelo histórico empreendedor e profissional, mas como pessoa, né? Você conversa com ele, você vê que ele tem uma maturidade, assim, de entender, né, essas dinâmicas e já passou por tanta coisa, é um cara extremamente humano. Então eu tenho ele como inspiração, assim, pô, um dia eu quero ser igual a esse cara. E ele é bem mais novo. Então... Que legal, cara, que demais. Pensando assim de futuro, assim, né, de carreira, Natural One, o que você tem de perspectivas, assim, que você fala, cara,
projetando para aqui 5 anos, que é uma das coisas mais difíceis hoje. 10 anos atrás, você projetava para 5 anos. Hoje, você projeta para 6 meses, se muito, né? De tão acelerado que são as coisas. Mas o que você vê de mudanças, né? A gente viu essa mudança de hábito aqui, né? As pessoas procurando coisas mais saudáveis. Mas o que mais vocês têm mapeado, assim, que você acha, assim, que vai vir com força? Bom, como indivíduo, né, eu enxergo esses próximos 5 anos de forma muito empolgada, porque eu sou empreendedor lá dentro hoje, né? Cada um dos executivos tem uma fatia do negócio, então a gente é dono, não é que se sente dono, é dono. Claro que cada um na sua proporção, né? O Gávea tem muito mais e tal, mas a gente é dono do negócio. E o nosso plano é muito ambicioso, né? É aquela coisa de sonhar grande mesmo. E com propósito. Então, cara, para mim, assim, não tem outro sonho maior do que ver a Natural One um dia, talvez, quem sabe, fazendo um IPO fora do Brasil e tal. A gente fala sobre isso. Então, esse caminho tá traçado, né? E assim, no curto prazo, para mostrar o espírito empreendedor que a gente tem, eu estava falando para você no bastidor aqui antes, daquela ideia da batata Yacon. Vou dar um spoiler aqui. Boa. A gente não lançou ainda, em primeira mão, então. A gente agora, em maio, tem a APAS. A gente vai apresentar pela primeira vez para o mercado esse ingrediente novo que a gente vem desenvolvendo há mais de 3 anos, investindo em pesquisa, investindo num projeto agro, que é pegar uma batata que não parece batata, né? Parece uma pera, que é conhecida como a batata dos diabéticos. E a gente transformou ela em suco, né, depois de todo um processo de desenvolvimento, e vai lançar 2 sabores com a base de dulçor dessa batata Yacon e não da maçã, que normalmente é usado para dar o doce, né? São os nossos produtos que a gente chama de Veggies hoje. Tem o Veggies beterraba e o Veggies limão, que é aquele suco verde famoso com já vem pronto. E tal. Inclusive, a gente vai chamar ele suco verde, não vai tirar o nome Veggies, que é muito distante assim da realidade. Então vai chamar suco verde, suco vermelho, e a base dele vai ser com Yacon, com alto teor de fibras, tem um índice glicêmico que impacta muito menos do que um suco normal. E a nossa grande aposta aí para o futuro é transformar esse Yacon num ingrediente relevante nos nossos produtos, não só nesses 2 VEDs. Tem mais coisa por vir aí. Uma nova categoria também, de novo, né? Não é tão nova categoria, mas a nova categoria que a gente está apostando, que também em algum momento vai ter Yacon, é a de bebidas vegetais. Então a gente lançou um leite de aveia ano passado. É um negócio que ainda está crescendo comparado com suco, mas o potencial é gigante. Esse no mercado americano é gigante já. No mexicano já é gigante. Muito maior que no Brasil. No chinês já é gigante. Então a gente está apostando forte nessa categoria de leite sem ser da vaca, né? E a gente, como empresa de sucos naturais, faz todo sentido você enxergar como empresa de bebidas naturais, que entrega saúde direto da natureza, que é Tem umas coisas que não tem nada a ver com o negócio, que fazem total sentido para o negócio, né? Você fala, pô, olha essa onda de bem-estar, de saúde, mudança de hábitos, que veio através de uma outra droga que transformou a Dinamarca num país mais rico da Europa hoje, por causa de um produto. Não sei se você viu isso também. Não então, a Novo Nordisk, que é produtora do Ozempic, é a empresa mais rica hoje da Europa. E aí não é só para tratamento de obesidade e diabetes, que foi o que a gente está falando de diabetes aqui. É uma coisa que bate muito ali. A diabetes, o Ozempic é o produto da vez. Mas mudanças de hábito, que a pessoa começa a se sentir melhor, ela não tem compulsão, e aí ela muda completamente o hábito dela. E aí academias vão ficar mais cheias, várias outras coisas que são byproducts, né? Que não tem nem tradução disso, né? São subprodutos de uma outra mudança de hábito. E aí é isso, é todo mundo, cara, viver mais saudável, que já tá parte do seu propósito, cara. Eu achei muito legal essa análise do Scott, que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado. Que o quê? O cara que quer um sorvete melhor, ele não vai comprar um sorvete de baixa qualidade, ele vai pegar um gelato. Aí essa categoria ali, você fala, cara, tá perdida. E aí só vai caindo. E mais, né? Tudo isso potencializado pela facilidade que a gente tem hoje de trocar informação e de absorver informação. Então, com as redes sociais e o mundo tão digitalizado, cara, o seu consumidor, muitas vezes ele está na sua frente. É que nem os médicos que falam que o paciente já chega mais informado do que ele. Total, Tá todo mundo super informado. Então, esse tipo de movimento está acontecendo mais rápido, porque as pessoas têm acesso à informação de forma mais rápida. E por isso que eu sempre digo para empreendedores que estão começando, ou mesmo para quem trabalha com marca, que você tem que começar a enxergar a sua empresa, o seu negócio,
não só como uma empresa que produz um produto ou entrega um serviço, mas sim como uma mídia. As empresas viraram canais de mídia, quer queira você ou não, cara, isso está acontecendo. Se você não enxergar isso e não entender, né, que o conteúdo, ele tá rindo porque o negócio deles ele é ouviu isso. minha palestra, cara. Mas é isso, cara. Eu acho que dou palestra exatamente sobre isso. Obrigado. E não sou só eu falando. E quando eu fui trabalhar lá na Teia, né, em 2021, eu falei pra eles, a gente precisa transformar a Teia num canal de mídia. Eles me olharam com uma cara, como assim, cara? Eu falei, bicho, vocês vendem consultoria, a gente vende consultoria. A quantidade de informação que vocês têm rica pra passar... É o caminho. E hoje eles têm um podcast, tem todo um canal de conteúdo ali que, pô, é a forma que você chama a atenção das pessoas que tá aqui no celular, né? As pessoas estão o dia inteiro aqui com a atenção voltada para as telinhas. Como é que a sua marca vai aparecer ali se você não entregar um conteúdo de valor? Você precisa se enxergar como um canal de mídia. Acabou. Não tem mais volta a isso. Cara, sensacional. Gustavo, assim, obrigado por ter roubado a minha fala. E não foi combinado, hein? Não foi combinado, cara. Esse que é o mais legal, porque eu tenho uma palestra que eu fiz exatamente isso, que toda empresa vai virar uma empresa de mídia, se ela já não virou. E aí eu peguei um gráfico que eu vou até te passar, que é genial. Todas as Big Techs já são empresas de mídia. Todas. Todas. Apple, Meta, todas elas já são empresas de mídia. Porque eles já entenderam que quanto mais tempo de tela eu tenho, mais fácil eu vender alguma coisa para esse cara, que ele já está engajado ali. Claro. Então, é isso, é a economia da atenção. Né? Como que a marca navega nesse momento? Que é muito difícil. Tem outra coisa que eu falo, que é muito difícil hoje você produzir conteúdo para a pessoa. Você produz primeiro para o algoritmo, né? Você tem que passar essa barreira do algoritmo para ele entregar para as pessoas. Aí você fala, putz, cara, como que eu faço? E aí você tem vários mecanismos que você tem que aprender. Qual que é a cultura, qual que é a plataforma, como que eu me conecto com o meu propósito para chegar nesse consumidor. Mídia paga, mídia proprietária, eventos. Cara, é um universo tão gostoso. Para quem é empreendedor e entra no marketing, entra em conteúdo, cara, é um universo que você pode brincar de 1000 maneiras, assim, cara. Então, assim, eu sei toda vez que eu converso assim, que alguém tem essa visão também, eu falo, puta, que legal, velho. Não sou só eu pensando desse jeito. E é isso, você pegar o panorama das Big Techs, cara, todas elas têm alguma coisa. Microsoft, LinkedIn, Xbox. Você pegar a NVIDIA, tem a assinatura, né, do GeForce ali, que tem uma comunidade, que tem conteúdo, que vende mídia também dentro dessa comunidade. Você fala, cara, como que a gente não se conecta desse jeito, né? Pô, que legal. Pô, outro exemplo mais perto aqui do mundo de produto de consumo é a Red Bull. Red Bull. Pô, você trabalhou lá no canal de TV da Red Bull, cara. Como cara, assim, né? A Red Bull vende... é tipo... Assim, a Red Bull são dois negócios que eu gosto muito de falar. É um negócio que vende energético e um negócio que vende conteúdo. Aí você fala para outras marcas que vende conteúdo, os caras... Como assim vende conteúdo? Eu falo, vende conteúdo. A Red Bull vende. Você falou da TV. A TV é aberta, né? Pro mundo todo. Mas você pegar a Descida do Morro de Santa Marta, que passa na Globo, de quem que é o evento? Da Red Bull. A Globo tá comprando esse evento. Olha só. Ela não fala o nome da Red Bull porque a Red Bull é concorrente deles. Aí você pegar os times de Fórmula 1, os times de futebol, todo esse emaranhado todo, tudo que tem ali de receita tá dentro do Media House, dentro dessa marca. E o que a Red Bull fez de diferente de várias outras marcas? Você que é do marketing, você vai falar e vai confirmar isso. Normalmente você pega o faturamento da empresa, a gente tem lá, né, marketing, tá separado de 5 a 8%, né, de verba do seu faturamento total. 8% quando tá batendo, nossa, esse ano eu vou estourar 8%. A Red Bull sempre colocou lá 30% de investimento para voltar para o Media House, porque sabia que isso ia retornar em valor de marca e poderia gerar receita. Então, realmente eles apartaram isso. E aí na hora que você fala, para um cara que tem pensamento empreendedor, ele fala, putz, demais, quero fazer isso na minha empresa. O cara que tem só drive de venda, ele fala, pô, mas e o produto, onde entra aí? O cara não entendeu tudo que a gente tá falando aqui. E outra, te liga uma outra chavinha da rentabilidade, né? Exato. Se você não tem um negócio rentável, como é que você vai direcionar, você né, vai recurso tão grande? Só custo, cara. Você tem que chegar pro seu CFO, que é o seu financeiro, e falar, gente, a gente tá investindo no marketing. Não é um custo que tem que ter o marketing. Não, eu tô te gerando mais receita. E não é receita direta só com mais vendas. Eu tô vendendo coisa para você. E isso você não precisa ir muito longe. Né? Pensa a revista impressa. Tinha empresas que faziam revista impressa, pegar Tá nas Nuvens, que eu fiz parte do projeto. Vendia a mídia e voltava para a empresa como lucro. Sim, sim. Então não é uma coisa nova. Não é uma coisa que a gente tá falando nova. Você podia fazer isso de várias maneiras. Só que o profissional de marketing tem que se preparar
pra mexer no mercado ali e mexer na chavinha de tipo, pô, não vou vender só produto, não vou vender só minha marca. Vou fazer minha marca ser maior do que tudo isso e tudo que vier depois eu consigo entregar. Isso é um espírito empreendedor que vocês já têm, já que é bom demais. Não, e tem outra coisa, né? A gente falou de fazer um conteúdo que primeiro precisa agradar o algoritmo. Mas, na verdade, cara, eu acredito num formato que é entender a mente humana que independe do algoritmo. Se você 100%. tentar agradar a sua audiência, olhando os fundamentos de como que o ser humano opera, né? O que ele valoriza, o que atrai ele, o algoritmo vai entender que você está fazendo um conteúdo relevante e vai te ajudar, porque no fundo o algoritmo faz isso, né? Claro que ele força a barra ali para ficar prendendo você mais horas em cada um das plataformas. Mas quanto mais... E esse fenômeno do TikTok, eu acho que está indo nessa direção, né? Ele está indo buscar muito mais pessoas que se conectam com o conteúdo versus... Antigamente que a gente olhava muito o número de seguidores. Então hoje, às vezes, um vídeo bem produzido no sentido de relevância, né, não de qualidade só, ele pode viralizar nesse novo conceito, né, TikToker da vida, porque o conteúdo é relevante. Então também pensa, e aí vai buscar os fundamentos, né, que por isso que eu falo tanto das grandes escolas do marketing, que vem trabalhando há mais de 100 anos. Essa coisa de entender o fundamento da cabeça do consumidor, o que atrai ele, quais são os desejos, né? E não só tentar fazer mídia de performance para gerar clique e ficar só olhando métrica. Você tem que entender o ser humano, cara. Senão, o algoritmo vai te engolir. Ele vai te dizer qual que é a regra e você não vai entender o consumidor. Essa mecânica que você falou de programática, né? De pagar por performance... Ela só tende a você gastar cada vez mais dinheiro. Porque a performance é isso, é que nem carro, e o CAC vai subindo. O seu CAC, custo de aquisição por cliente, vai subindo. Se você procura clientes que só querem, já estão prontos para comprar, o cara que digita na busca lá, quero comprar um iPhone. Se, né, a Apple está impulsionando só para esse cara, beleza, no começo vai dar super certo, porque o cara já quer comprar. Mas se você programa toda a sua mídia, eu vejo muita gente fazendo isso, para colocar todo o recurso, indo só atrás dessa low hanging fruit, né, dessa fruta mais perto ali de colher, o algoritmo também não é burro, cara. Ele vai começar a subir o preço. E aí daqui a pouco você não vai mais ter rentabilidade. Vai custar mais caro trazer esse cara do que ele comprar. Então você tem que entender a mente humana para buscar o cara que não está buscando o seu produto no Google ou não está pronto para comprar. Como é que eu esquento esse cara, transformo ele numa lead depois e aí trago ele, né? Cara, transformar em lead é uma das coisas mais bizarras do marketing, eu acho. Não sei se você acha isso também. Transforma esse cara em lead. Né? Não, cara, não. Aí é só pra ter um linguajar mais marquetês, né, cara? Não, vamos transformar esse cara num fã da marca. Isso. É muito diferente. Tribo, né? A gente tava falando de tribo aqui antes. De tribos, aqui cara. Esse cara tem que ser apaixonado, a gente tem que entender ele o máximo possível. E tudo ser a partir dele. E não eu querer empurrar alguma coisa goela abaixo. O que esse cara precisa? O melhor suco. Eu vou entregar ele, onde ele tiver vai ter o melhor suco. Ele vai estar facinho, ele vai pegar. Porque ele quer tomar um suco. Tá com sede, vai pegar o suco. Não vai pegar o refrigerante, por exemplo. Como que eu faço para chegar nesse cara? Já tem um culto desse de gente que não toma refrigerante por nada. Então, cara, eu vou fortalecer meu conhecimento com esse cara. Meu relacionamento com esse cara. E a partir disso, aí você escala, né? A gente tem um projeto muito legal que você me deu o gancho aqui, que eu lembrei dele, né? Que é um pouco nessa linha, chama-se Coletivo Natural. É um prêmio para empreendedores. O que a gente fez? Já estamos indo para a quarta edição, quarto ano que a gente vai dar esse prêmio. A gente escolhe 3 vencedores de uma gama de... Todo ano a inscrição aumenta, né? Esse ano foram quase 200 inscrições. De empreendedores que têm projetos com foco sustentável. Qualquer tipo de projeto, seja uma pequena empresa, uma startup, uma ONG, uma média empresa. Se você é empreendedor, tem um projeto que busca alguma coisa dentro desse ecossistema de sustentabilidade, a gente vai olhar, você vai poder se inscrever, a nossa audiência vai escolher os 10 melhores e depois a gente, junto com a audiência, tem uma comissão lá, escolhe os 3. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque é uma forma de eu transformar as leads em fãs, né? Sim. Eu estou criando uma tribo que está orbitando em volta da Natural One, que não está só olhando ali, eu vou comprar o suco e é uma mera transação comercial, preço, melhor preço, está na gôndola ou não. Commodity. Eu quero que esse meu consumidor entenda, essa marca está promovendo empreendedorismo sustentável. E esse ano, por exemplo, ganhou um cara que é apicultor e reaproveita a madeira de demolição
para fazer as caixas da madeira. Não tem nada a ver com o nosso negócio, não tem nada a ver com tecnologia, mas, cara, você não sabe como as pessoas amaram ver a história desse cara. E essa pessoa, depois, na hora que ela vai escolher um suco, adivinha qual que ela vai, inconscientemente, às vezes, dar mais chance para colocar no carrinho dela? Aquela marca que conectou ele mais pelo lado emocional, né, e tá trazendo para transformar num fã, parte dessa tribo, ou aquele que só tá aqui pensando na parte frontal do cérebro, que é a racional, que é qual o melhor preço, quantos centavos hoje essa semana, que também vai fazer, é importante, mas se você não tem a conexão emocional... É assim, na prateleira você tem 5 tipos de suco diferentes, por exemplo. Qual que o cara vai pegar primeiro? Ele olha o preço, beleza. E depois? Conhece essa marca? Será que é boa? Se o cara nunca experimentou, como que vai saber? Ah, é mais barato, tá? Tipo, R$3 a menos. Você não suspeita? Eu suspeito normalmente. Eu falo, cara, o que esse cara tá fazendo? Ele tá subsidiando o mercado, tá barato demais. Tá barato demais ou o produto não é bom. Né? Então, essa avaliação que hoje o digital também ajudou muito o consumidor a ter esse conhecimento de estar lá, pega o QR Code para saber de onde a marca tem, ou entra na internet e vê no e-commerce se é mais barato ou não, entende o que é essa marca, e aí vai muito do seu trabalho de redes sociais, todas as mídias que você está trabalhando, para o cara te achar e saber quem é você. Né? Não adianta você chegar, tá lá na gôndola, tá mais barato, mas e aí, de onde veio? Né? É suco mesmo? Vamos chegar pra reta final aqui, que já faz 2h30 que a gente tá falando. Se deixar, a gente fica o resto do dia, não para. Gustavo, pô, é aquela história, né? 2 empreendedores, quando se encontram, fica um bate-papo de horas. Segura. E se deixar, segura. Se deixar, sai negócio aqui daqui a pouco. Mas é bom demais, cara. Compartilhar esses conhecimentos, assim, cara, parabéns por toda a sua trajetória, assim, inspirador, assim, trocar ideia com você, trocar essa figurinha. Meu projeto Highlander. Pra quem é jovem, que não conhece o Highlander, vai assistir o filme. Clama Cloud. Ele cortava a cabeça das pessoas porque ele queria o poder delas. Eu não quero poder, eu quero conhecimento. É o que a gente falou de esponjinha, né? Essa troca é muito rica, assim. Né? Essas experiências, assim, esses bastidores que a gente se encontra. O podcast é rico por conta disso, né? Não é um conteúdo de 30 segundos do Instagram, é uma coisa que você tá na academia, ou você tá no trabalho, que você para, escuta, mesmo que seja na velocidade 2, que eu faço isso também. Mas é um conhecimento que você adquire enquanto você tá fazendo outras coisas. É um potencial que eu vejo muito grande no podcast. E obrigado por compartilhar essa história, cara. Eu muito que agradeço. Inspirador. Pô, maravilhoso, eu que agradeço. Quer falar alguma coisa no final? Não, eu quero dar uma dica. Boa. Uma dica é o seguinte, cara, falando disso do podcast que acabou de falar e que eu faço, comecei a fazer e é incrível como abre a sua cabeça. Pega esse papo que a gente fez hoje aqui, dá um pause ali em algumas referências que a gente falou. Né? A gente falou de alguns livros, falou de alguns nomes. Naquele momento que você tá com tempo, né? Que você tá caminhando, você tá ali cozinhando, tá na academia, para e fala, pô, esse cara que ele falou, deixa eu ver quem é. Aí você vai lá e, bicho, abre a ramificação, né? Puta, esse cara eu não conhecia. Eu falei do Gui Kawasaki. Vai lá, vê quem é, vê que livro escreveu e começa a ver. De repente não vai ter nada a ver com o seu interesse, mas às vezes vai. Então, uma dica de como, né, práticas de como escutar um podcast Cara, acho que os últimos 15 livros que eu comprei foi ou porque algum amigo que eu trouxe no podcast me indicou, ou porque eu ouvi algum podcast. E eu gosto de comprar livro físico. Eu não sou eu sou old school. Que eu prefiro do papel, né? Se desconectar também do digital, que às vezes você pega o iPad ali pra ler e você fala, pô, mais uma tela, né? A gente é tanta tela. Uma notificação, já era. Eu até desligo a internet, né? Vou ficar só no livro ali, mas mesmo assim é tela, né? É um LED na sua cara ali. O papel é o papel, né? Você tem a luz ali, é outra relação. Mas é isso, cara. Projeto Esponjinha. Uma coisa que você escutou aqui, que vai abrir um leque e abre um radar de outras coisas que você vai usar em algum momento na vida. Pode parecer que aquele momento não vai servir de nada, mas usa como esponjinha. Essas 2 dicas valiosas. Gustavo, obrigado, viu? Boa, valeu, cara. Valeu demais.